Olá, começando mais um vídeo do canal. Gente, olha a minha cara. Parece que eu tô caveiruda aqui, né? Colheira. E eu tô colheira mesmo, gente, porque eu estive 2 semanas. Olha como eu tô chupada. 2 semanas aí. Ai, difíceis. Uma semana cuidando das crianças que estavam doentes. E eu fiquei doente também. Até que o cara, né, que tá doente deve ficar mais longe aqui. Hoje eu tô gravando esse vídeo bem vida real e mostrando que eu saí de uma rotina que tava tranquila, tava tudo de acordo pra voltar no caos. O caos parece que eu nunca fiz nada a vida inteira, parece que eu não saí do zero. Porque meu marido ficou em casa cuidando das crianças e de mim. Eu vou trazer vocês comigo aqui que eu tenho que dar uma olhada no feijão. Ele ficou cuidando das coisas, da comida das crianças e eu fiquei ruim. Eu fiquei 2 dias que eu não saí da cama. Ele fazia comida, levava pra mim. Então, vocês imaginam como que tá. A cozinha agora tá boa, gente, porque tinha sacola enfiada em todos os lugares, tinha coisas aqui na bancada. Enfim, aos poucos eu vou tentar me organizar novamente. E olha, eu já fiz e refiz a lista das prioridades das coisas e eu quero até falar com vocês sobre isso, de prioridades. Vocês sabem fazer essa lista de prioridades? Qual que seria a sua prioridade? Vou dar um exemplo aqui em casa. Prioridade são as pessoas que vivem nela. Eu, né? Meu marido, meus filhos, é a família. Aí se eu me colocar minha prioridade primeiro, porque eu tenho que cuidar de todo o resto. Então eu tenho que primeiro estar ali. Minha prioridade é cuidar da minha vida espiritual, que é fazer minha oração para iniciar meu dia, cuidar de mim. Então essa é a minha prioridade, está em eu me preparar para o dia que vai começar. E depois as outras coisas. Aí meu marido, ele sai logo cedo, né? Então toma café comigo e já vai. Mas ele, dentro da prioridade dele, o que ele precisa? De ter comida quando voltar, de estar sempre com roupa, né? Dentro da gaveta, limpa, organizada. As crianças também. Elas acordam, tem que ter o uniforme lavado, já preparado, esperando elas. E quando elas chegam já tem que ter um almoço. E a lista de tarefas delas tem que estar pronta, porque elas têm que passar o dia ocupadas, senão vão me endoidar. Então, essas são minhas listas de prioridades. Mas você, por exemplo, que mora sozinha, sua lista tem que ser você, as coisas que você precisa para iniciar o seu dia. E eu tava até vendo agora, eu tenho uma parede aqui que eu tô querendo fazer. É uma estação da casa, a estação da casa das chaves, de bolsa, de tudo que é coisa, porque às vezes a gente tá com pressa. Acontece muito aqui. Eu fico, cadê minha chave? Na hora de sair, eu coloco ela aqui, ó. Mas tá difícil, porque às vezes as crianças pegam e tiram do lugar aí. Na hora que dá o horário pra me buscar elas, que eu vou me tocar que não tá ali e vou procurar. Então isso às vezes tá me gerando atraso. Talvez você também precise criar essa estação, que é numa parede fique bem próximo da porta. E deixar os seus itens pessoais. Chave, carregador de celular, coisas que a gente precisa levar para o trabalho, a tua garrafa que você leva para o trabalho, itens que você vai levar para o trabalho, sua bolsa deixa bem ali, para na hora de sair você não ficar nessa loucura, porque eu perco às vezes 5 minutos e é importante para mim sair no horário. Vou mostrar para vocês como é vida real mesmo. Olha o caos que tá o meu fogão. Gente do céu. Calma, vamos limpar, vamos organizar tudo de novo. Ó, aqui é o feijãozinho que eu tô fazendo. Já vou aprontar aqui o arroz. Eu vou dar uma mostrada pra vocês na minha pia, ó. Eu já lavei isso aqui de louça, gente. Só agora pela manhã, tá? E agora eu vou guardar essa louça e vou dar uma lavadinha nessa. Eu vou colocar no time mais ou menos o tempo que eu tenho, porque daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças na escola. Valendo. E vocês me acompanham assistindo aí.
I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Eu tava lembrando agora de uma coisa. Se preparar para começar o seu dia. Desde que eu fiz o curso da Lê, muitas de vocês aqui conhecem ela, né? Vocês também seguem ela lá. Eu não consigo mais acordar e ficar com pijama. Tudo bem que minha rotina nem me permite isso agora, porque eu tenho que levar as crianças na escola logo cedo. Mas ano passado elas iam à tarde e a van buscava aqui. E ainda assim, depois que eu fiz o curso da Lê, eu aprendi a começar o meu dia já trocando a roupa, né? Não ficando de pijama. E eu ensino isso para as crianças também. Arrumar a cama e trocar o pijama. A gente não fica de pijama em casa de jeito nenhum, o dia inteiro. Tem que acordar e já colocar roupa para começar o seu dia. Então, isso tem que ser uma prioridade dentro da sua lista. Se você não tem esse costume de começar o dia já com uma roupa para isso, já começa a fazer isso. Separe uma roupa um dia antes para outro dia que você vai usar para começar o seu dia. Principalmente se você tem uma vida corrida que vai ter que trabalhar logo cedo, já deixa a roupa organizada, porque isso você vai ganhar muito tempo fazendo isso. Você tem noção como vai mudar a sua rotina matinal. E eu gosto de separar também o meu trabalho por blocos do dia que eu falo. Porque, né, nós temos durante o dia o período da manhã, tarde e noite. E a parte da manhã aqui pra mim se resume em fazer coisas que, com as crianças, fica mais difícil, como, por exemplo, estudar, ter meu tempo com Deus, fazer meu devocional, né, fazer devocional junto com a Lê. Eu vi alguns vídeos que estão relacionados à minha área de estudo, à área que eu trabalho. É na parte da manhã. E o almoço, que não tem como, e algumas coisas que sobra tempo, eu faço a parte da manhã. E os outros blocos, que são divididos tarde e noite, eu programo coisas que eu consigo fazer, mesmo as crianças estando em casa. Que não tem uma dificuldade tão grande para fazer. Eu consigo até, durante a tarde, enquanto elas estão interdidas com alguma coisa, fazer minha leitura. Eu vou fazer agora o arroz, fritando o alho. Fritando o alho, aí eu vou colocar o arroz aqui. E voltando, falando do tema, né, do vídeo. Se tudo der errado, você fez a programação, não deu certo a rotina, tá dando tudo errado, a dica que eu dou pra você é não se culpe e abra mão da perfeição. Tem uma coisa que nós não somos, é perfeita. Deus não nos cobra sermos perfeitas. Deus nunca vai cobrar a perfeição da gente, porque Ele já nos fez com imperfeições, né? Ele é perfeito, nós não. Então nós temos que abrir mão da busca pela perfeição, porque é uma busca inútil, a gente nunca vai alcançar. E eu sinto que, pelo menos eu conheço algumas pessoas que têm o TDAH, que às vezes deixa de fazer coisas, deixa de começar coisas, deixa de terminar coisas por causa da perfeição. Ela fica tão focada na perfeição que ela acaba desistindo. E outra coisa recomeça, faz tudo de novo. Bom, as coisas vão acontecer aqui na minha casa, né?
tudo que eu fiz na semana passada foi perdido, mas beleza, todo mundo viveu, comeu aqui, dormiu e a vida vai continuar. A vida continua. E agora eu tenho que reiniciar. Aqui, da onde eu parei, claro que teve algumas coisas que vão atrasar, porque eu tinha programado de fazer agora nessa semana, já era para estar realizada. E eu ia estar fazendo na semana passada, essa semana já está pronto. E não ficou. E tudo bem, a vida acontece, eu fiquei doente, as crianças ficaram doentes, a gente não tem como controlar isso. Abrindo mão da perfeição e recomeçando. É um caminho que funciona. Pelo menos pra mim, funciona e tem me deixado menos frustrada. Porque a frustração, infelizmente, é algo que é muito latente, né? Quem sente que tem o TDAH, quem sofre com esse transtorno, porque a gente sempre sente que tá fazendo tudo errado, que não tá dando conta, que não faz o que tem que ser feito. Olha, esses dias atrás eu tava me sentindo assim em relação à maternidade. Que é como eu falei, às vezes a gente fica tão atarefada com as coisas e não se dá conta das prioridades. E o que é importante na minha vida é a minha família. E eu me sinto muitas vezes engolida pelos serviços de casa, porque minha casa é grande, eu tenho uma família grande, e eu tava deixando de lado algumas prioridades que é a educação, por exemplo, a educação dos meus filhos, dedicar tempo a eles, ensinar coisas de valores, e ao invés disso, deixar eles muito tempo na TV, vendo bobagem. Então eu estava me cobrando muito, me sentindo muito frustrada nessa área. E aí eu pensei, meu Deus, se eu fosse mais dinâmica, se eu conseguisse focar mais coisas ao mesmo tempo e se eu desse conta de tal coisa, eu me cobrando a perfeição, me cobrando de dar conta, e não é assim. Mas eu aprendi também que para algumas coisas acontecerem, para você conseguir se dedicar a algumas coisas, você vai ter que abdicar de outras, né? E eu sei as coisas que estavam tomando meu tempo e que eu vou ter que deixar de fazer, ou vou ter que fazer menos para poder dedicar mais para os meus filhos. Às vezes você também precisa sair de alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa para poder ter mais tempo para essa outra coisa que para você no momento agora você tem se sentindo muito frustrado de não conseguir. Ó, arroz, vou deixar ele aqui. E o cronômetro tá rolando, só que eu ainda não lavei a loucinha. Vamos correr aqui contra o tempo. Vou ver quanto tempo que tá. Já deu o horário, gente. E aí, Miguel, o que a gente precisa pra fazer o bolo? Um pote, né? Cadê o pote pra colocar as coisas, os ingredientes? Põe na cabeça. Toda pra você, calma. Aqui, ó. Vem aqui. E bate mais aqui no meio. Mais em cima. Vê se rachou bem. Isso, o que você vai fazer? Apertar? Não, mas você tem que virar ele pro teu lado, ó. Aqui, né? Ó. Vai. Tira as cascas pra fora. As cascas pra fora. Vai, 1, 2, 3 e abre assim. Isso aí, viu? Deu certo. De novo. Mesmo jeito que eu ensinei. Falei. Os 2 dedinhos, puxa e abre. Now you're begging again. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart, keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through.
I promised you long ago to be your girlfriend, but somewhere down the road we hit a dead end. Though I tried and tried, it only made me cry, and now there's nowhere to go from here. We hit a dead end. Why you letting me know all the shit that I put you through when I'm letting you go? 'Cause I don't see the point, no more fights and no more debate. I'm out of ways to love you, no more shortcuts that we can take. Only we are. Quando eu vou fazer boas, essas coisas, eu gosto de participar. E às vezes a gente tá tão ocupado, tão atarefado com as coisas, deixa eu ver mais um pouco, que a gente nem quer aceitar, né? Porque a criança vai atrapalhar, mas é importante envolver eles nas atividades que a gente vai fazer, eles vão aprendendo. Esses dias a Ana Lu fez, eu tava até mal nesse dia, e a Ana Lu, que é a minha filha do meio, fez, eu auxiliando ela, falando com ela, ela fez um macarrão maior pra gente, de almoço. Foi um dia que eu tava começando a ficar bem ruim, que me deu febre. Tava difícil até de ficar sentada, assim, doía meu corpo de um jeito, gente. A gente tava até suspeitando que eu tava com dengue. Mas aí não deu os sintomas todos da dengue. Meu marido fez o teste, foi dengue, não deu dengue. Então, provavelmente foi um resfriado bem forte que a gente pegou. You keep turning heads when you walk by. If they only knew you left me blind. You don't even notice their starry eyes, 'cause you are looking straight into mine. Yeah, you could have anyone you want, but I'm the take you home. It's the way that you love me. Tava falando de ajuda, né? Que a minha filha me ajudou. É nesses momentos de dificuldade que a gente precisa também abrir mão do controle e pedir ajuda. Se você não tá bem, se você saiu totalmente da sua rotina, tá vivendo uma nova fase na sua vida, onde as coisas mudaram, você vai ter que se readaptar, adaptar a sua rotina novamente, é importante que você peça ajuda. Você abrir mão desse controle de tentar fazer tudo sozinho também vai te ajudar. E isso é uma característica também de quem sofre com TDAH. Temos tendência de querer controlar tudo, de ter o controle em tudo, porque nossa mente é esse furacão, né? Nós não conseguimos controlar nem nossos pensamentos e as nossas bagunças internas e externas da nossa casa, falta de disciplina, falta de organização, que já é bem tendência. Então a gente não quer abrir mão do controle, a gente quer ter o controle, quer ser controladora e muitas vezes não consegue controlar nem a própria vida, né? Então a gente abre mão do controle e pede ajuda. É importante esses momentos. E eu também lembrei que hoje, pela manhã, eu sempre ouço oração logo cedo. E a Alessandra estava falando sobre o povo quando foi liberto do Egito e ficou por um tempo no deserto. E às vezes Deus nos coloca no deserto para que nós venhamos tirar lições na nossa vida, né? E uma delas é quando a gente não tá bem, a gente precisa de ajuda das pessoas. E é difícil pra gente
muitas vezes aceitar que nós somos limitados, nós precisamos de ajuda. E o deserto nos ensina. O deserto sempre vai ser para nos ensinar. Na palavra, nessa passagem do povo do deserto, eles tiveram que aprender. Eles foram preparados para um novo tempo, mas no deserto. E quando a gente sai do deserto, a gente já aprende muitas coisas que fica pra vida. Agora eu tô fazendo a cobertura do bolo. E eu tava falando sobre o deserto, que o deserto é um lugar de aprendizagem. Não é o nosso local final, né? A gente só tá de passagem. E é assim que acontece os processos da nossa vida. Geralmente a gente passa por uma fase difícil e depois melhora, e depois vem outra fase difícil. E em cada fase difícil a gente vai aprendendo e tirando uma lição de cada situação. Esse é o bolo finalizado. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, curte, para o YouTube entender que este vídeo é relevante e mandar para outras pessoas que tenham o mesmo interesse. E não esquece de deixar comentários aí, se vocês estão gostando das dicas, o que mais que vocês esperam ver aqui no canal e como que é a rotina de vocês quando vocês estão doentes, quando as coisas mudam. Compartilha aqui comigo se vocês passam pelas mesmas coisas que eu compartilhei aqui com vocês. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e eu aguardo vocês aqui para o próximo vídeo. Até mais! Until I got a call, my friend showed up at my door.